Quero convidar você para abrir a sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 5. Nós estamos numa série de pregações, onde nós estamos falando sobre o propósito da nossa vida, ou redescobrindo o propósito da nossa vida. A gente perdeu muitas vezes, na caminhada nós entramos na avenida errada, e alguns de nós têm caminhado aí um caminho errado, né? Pegou uma estrada errada. Então, Gênesis capítulo 5, verso 19 até o verso 24, nós vamos pensar nesse tema, andando na contramão. Semana passada nós já falamos um pouco sobre Gênesis capítulo 4, a história de Caim e Abel. Hoje nós vamos continuar um pouco essa história a partir da descendência de Caim e Abel, e vamos focar muito no que aconteceu com Enoque. Então, Gênesis capítulo 5, verso 25 e verso 24, verso 25 e verso 24. Está aí projetado, você também pode acompanhar. Diz assim a palavra de Deus. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 962 anos e morreu. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Vamos orar? Pai, obrigado, Deus, porque nós estamos aqui para adorar o Teu nome, para aprender através da exposição da Tua palavra, e para engrandecer quem o Senhor é, ó Pai. Por isso nós pedimos ao Senhor, ó Deus, que para a Tua glória e pela Tua misericórdia, a Tua palavra nos impacte, a Tua palavra nos transforme, a Tua palavra nos faça mais próximo de Ti nessa noite, ó Pai. Que o Teu Espírito Santo venha agir de maneira poderosa sobre nós, ó Pai. E que apesar de mim, ó Deus, pela Tua graça e misericórdia, a Tua palavra seja exposta de maneira poderosa aos nossos corações. É a oração que eu faço a Ti em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, semana passada nós começamos a contar a história de Caim e Abel, e eu preciso fazer uma recapitulação rápida aqui para você entender um pouco do que nós estamos falando. Então, o livro de Gênesis conta a história do início de todas as coisas. Então, Deus criou todas as coisas, Gênesis capítulo 1, Deus criou o homem e a mulher, Gênesis capítulo 2, e o homem e a mulher pecou contra Deus, Gênesis capítulo 3. Por consequência do pecado veio a morte. Morte física, ou seja, do nosso corpo, morte espiritual, a separação de Deus com o homem, e morte eterna, que é a sentença eterna do inferno eterno. Então Adão e Eva, quando comeram do fruto, logo ali veio essa consequência. Mas em Gênesis capítulo 3, Deus fala uma coisa muito interessante. Ele diz o seguinte, que haveriam dois tipos de pessoas a partir daquele momento no mundo. Um seria chamado de a descendência da serpente, e o outro seria chamado de a descendência da mulher. E da descendência da mulher viria aquele que venceria a serpente, que pisaria sobre a cabeça da serpente e venceria. Ou seja, viria aquele que venceria aonde Adão e Eva caíram. Ali era um apontamento claro para o Messias, para Jesus Cristo. Se antes a relação com Deus dependia do que Adão e Eva iriam fazer, ou seja, comer ou não do fruto, dependia exclusivamente deles e nada mais. Depois que eles comeram do fruto, eles já não têm mais essa oportunidade de escolher se relacionar ou não com Deus, porque eles já escolheram não se relacionar. Por consequência, o pecado também nos atingiu, e essa é a nossa escolha natural. Por isso que todo mundo que está aqui, que está nos assistindo, não consegue ficar uma semaninha sem pecar. Ah, eu tenho livre arbítrio, pastor. Tá jóia, então fica uma semana sem pecar. Se você conseguir ficar uma semana sem pecar, então eu vou ter que concordar com você, você realmente tem o livre arbítrio. Mas não existe ser humano na face da terra que consiga fazer isso. Eu posso até diminuir o prazo, que eu ainda não corro o risco de errar. Mas o ponto é, por causa do pecado agora, nós vivemos essa realidade. Mas existe uma linhagem de salvação. Deus nos garantiu isso quando Ele diz que veria da descendência da mulher, a semente da mulher, aquele que pisaria sobre a cabeça da serpente. E a partir então, de Gênesis capítulo 4, nós vemos essa descendência em Caim e Abel.
Caim, notoriamente, por causa da história, a gente já sabe que ele é da descendência da serpente. Ele não obedece a Deus, ele não cultua a Deus de coração, ele não ouve a Deus, e ele ainda é debochado com Deus, porque uma hora Deus chega para ele e fala assim: Caim, cadê seu irmão Abel? E ele fala assim: é eu que tenho que cuidar dele agora? Pensa, se Deus... Ei, rapaz, ainda bem que Deus é graça e misericórdia. O fato é que nós vimos que Caim matou Abel, e Abel foi alguém que agradou a Deus, porque adorou a Deus de todo o coração. E agora a gente chega na segunda metade do capítulo 4, e a gente vai ver a descendência de Caim sendo narrada. Olha aí, a gente tem um resumo, eu fiz um resumozinho aí para vocês, mas eu quero ler o texto aqui. Então olha só, Caim matou Abel, e aí a partir do verso 17, não está aí projetado, mas acompanha a leitura que eu vou fazer. Caim teve relações com a sua mulher, ela engravidou e deu à luz a um filho chamado Enoque. Depois Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome do seu filho Enoque. De Enoque nasceu Irade, Irade gerou Maljael, Maljael gerou Matusael, Matusael gerou Lameque. E Lameque tomou 2 mulheres. Olha só o que está acontecendo, gente. A sociedade está começando a degringolar aqui, essa é a referência, por isso que está sendo narrado aqui. A descendência de Caim está começando a desvirtuar aquilo que Deus criou. E Lameque é a principal figura disso, porque é o primeiro, primeiro caso de poligamia na Bíblia. Muitas pessoas perguntam, por que Deus permitia que no Antigo Testamento podia ter várias mulheres? Deus nunca permitiu isso. Isso sempre foi uma atitude pecaminosa do homem, que nasceu aonde? Em Lameque, da descendência de Caim, que é da descendência da serpente. Beleza? Lameque tomou as 2 mulheres, uma chamava-se Ada, a Ada não está aqui hoje, ó, e a outra chamava-se Zilá. Ada deu à luz a Jabal, que foi pai daqueles que moram nas tendas e criam um rebanho. Aqui a gente vai ver que da descendência de Lameque começou a surgir os seus filhos, começaram a conquistar coisas importantes na terra. Então, Jabal fazia tendas, ou seja, ele era uma espécie de pedreiro e criava rebanho. Ele organizou isso. O nome do irmão de Jubal era o pai de todos que tocavam harpa e flauta, ou seja, o pessoal da música é da descendência de Caim. Brincadeirinha. Mas foi o pessoal da descendência de Caim que criou a música mesmo. Agora continua, olha só. Zilá também deu à luz a um filho chamado Tubal-Caim, que fabricava todo tipo de ferramenta de bronze e de ferro. Ou seja, metalúrgico também é da descendência de Caim. Brincadeira, porque essa aqui pode ficar pesada, eu não quero ofender ninguém. Então Tubal-Caim teve uma irmã chamada Naamã. Disse Lameque às suas 2 mulheres. Olha só a consequência do que é a descendência de Caim, o que eles estão fazendo no mundo. Ada e Zilá, ouçam-me, mulheres de Lameque, escutam as minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu, e o menino porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será 77. A descendência de Caim está mostrando para nós o que é construir uma sociedade com base no pecado. O foco é conquistar as coisas que estão aqui. E o foco é fazer o que o coração deseja. Eu quero ter mais de uma mulher? Beleza, vou ter mais de uma mulher. Um cara me ofendeu? Eu mato ele. Um menino pisou no meu pé? Eu mato ele. Menino aqui é criança mesmo. E ainda conto vantagem para isso. Porque não sei se você vai lembrar, Caim foi amaldiçoado por Deus, mas Deus o protegeu. E disse que se alguém tocasse em Caim, iria sofrer 7 vezes a maldição que ele tinha sobre ele. E aí Lameque revoga para si esse direito. Já que Caim, a maldição era 7 vezes, como eu matei 2 pessoas, eu sou mais fera, eu sou mais macho, eu sou mais homem, a maldição agora, quem me tocar, é 77 vezes. Como se isso fosse verdade. Ou seja, a descendência de Caim viaja na maionese. Agora olha só o que o texto continua dizendo, verso 25. Novamente Adão teve relações com a sua mulher, e ela deu à luz a outro filho. A mulher de Adão é quem? Eva, né? Beleza? Que chamou de Sete, dizendo, Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos.
Nessa época começou a invocar o nome do Senhor. A descendência de Caim não adora ao Senhor, mas a descendência de Sete adora ao Senhor. A descendência de Sete adora ao Senhor. Porque Sete foi colocado, ou Deus deu Sete para Adão, para que fosse colocado no lugar de Abel. Porque qual era a promessa? Que da descendência da mulher viria aquele que pisaria sobre a cabeça da serpente. Certo? Então tinha que vir uma coisa boa da Eva, porque até agora o trem não deu muito certo só com Caim. Certinho? Entenderam essa lógica? Isso aqui precisa ficar claro para nós, gente. 2 tipos de pessoas no mundo: descendentes de Caim e descendentes de Abel. Qual é a diferença deles? Um ouve a Deus, um adora a Deus, um teme a Deus. E o outro não ouve a Deus, faz o que deseja o coração e está interessado em conquistar as coisas deste mundo. Certinho? Beleza? Agora olha só que coisa interessante. A gente vai para o nosso homem então. A partir do capítulo 5 é contada essa descendência de Adão, essa descendência de Sete, porque de Caim, a descendência que nós vimos de Caim aqui, de Caim, e aí depois veio Enoque. Não confunda esse Enoque com o Enoque que nós vamos falar agora. Aí veio Enoque, veio Irade, Irade veio Maljael, Maljael Matusael, Matusael veio Lameque. Então são 7 gerações até chegar em Lameque. E a partir do capítulo 5 vai narrando aqui a genealogia de Adão a partir de Sete, ou seja, do filho Sete. E Enoque é o 7º dessa lista de descendentes. Outra coisa interessante aqui para você perceber. Existe uma lógica aqui em todas as narrativas. Fala o nome da pessoa, quanto tempo ela nasceu, quando ela teve o seu primeiro filho, ou o filho mais importante, porque as genealogias hebraicas não são ditadas ou não são registradas todos os filhos. Só é registrado os mais importantes, aqueles que fizeram alguma coisa de importante na história. E é por isso que não tem a narrativa de todos. Mas olha só o que tem em todas elas narrativa. E gerou outros filhos e filhas. E viveu 800 anos, e viveu 900 anos, e viveu 800 e cacetada, 900 e cacetada. Então o povo vivia muito naquela época. Perdão. No meio dessa narrativa, a gente se depara com a narrativa de Enoque. E aí diz assim o verso 21. Olha só. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Percebe que Matusalém foi o filho mais importante de Enoque. Algumas coisas importantes para a gente entender aqui. Até Matusalém, parece que Enoque da descendência de Sete, e não Enoque da descendência de Caim, são 2 Enoques diferentes, apesar de ter o mesmo nome. Até os 65 anos, parece que ele não era tão comprometido assim com Deus. Porque o texto deixa claro para nós que depois que ele teve Matusalém, ele andou com Deus por 300 anos e gerou outros filhos e filhas e viveu ao todo 365 anos. Está tudo sendo narrado do mesmo jeito. Chegou em Enoque e parece que tem uma coisa diferente aqui em Enoque. O diferente de Enoque é que ele andou com Deus. Mas olha só o que o texto continua dizendo, verso 24. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. A ideia de arrebatado aqui é que ele não passou pela morte. De alguma forma, Enoque foi levado diretamente para o céu, sem experimentar a morte. Só tem mais uma pessoa que passa por isso na Bíblia, que é o profeta Elias. Isso é tão importante, meus irmãos, porque se a gente quer descobrir qual é o nosso propósito da nossa vida, uma coisa que nós precisamos perceber é que nós precisamos andar com Deus. Mas, afinal de contas, o que significa andar com Deus? O que significa andar com Deus? Porque a gente tem muitas ideias subjetivas sobre isso. Andar com Deus significa ir para a igreja? Se for isso, agora nós estamos lascados, né? Porque tem gente que já tem 5, 6 meses que não vai na igreja. Não porque não quer, mas porque não pode. Tem uns que não quer também, mas aí é outra história. Mas existem limitações. E agora? O que é andar com Deus? A gente tem algumas coisas para aprender aqui com Enoque e eu queria compartilhar isso com vocês nessa noite. Então, em primeiro lugar, andar com Deus significa ir na direção de Deus e não o contrário. Perceba que o texto não fala que Deus andou com Enoque. O texto fala que Enoque andou com Deus.
Parece sutil demais, mas isso é muito importante, porque muitos de nós têm uma visão que Deus precisa andar conosco. Muitos de nós têm uma visão de que Deus é o nosso servo, e de que Deus precisa atingir as minhas expectativas, de quando Deus não atinge as minhas expectativas, eu sou frustrado demais com esse Deus, e eu não quero mais esse Deus para mim, uma vez que Ele não realiza a minha vontade, o meu desejo. Mas andar com Deus significa ir com Deus, ir na direção de Deus, e não o contrário. Talvez você não está experimentando essa intimidade gostosa com Deus, que muitas vezes a gente quer, porque a gente simplesmente acha que está andando com Deus, mas na verdade a gente está falando assim: Deus, vem comigo. Vem comigo, Deus. Vem comigo, Deus. Ô Deus, vem por favor. Tem gente que dá até ordem, né? Eu declaro que Deus venha comigo. Não. Andar com Deus é ir com Deus, nunca o contrário. Segundo lugar, andar com Deus significa se deleitar em Deus. Significa ter prazer em Deus. Porque o andar com Deus aqui não tem a ver só com atitude. A ideia do original hebraico aqui é uma ideia de que alguém que se dispôs em coração em estar em Deus. É a presença de Deus que traz satisfação. É a presença de Deus que traz paz. É a presença de Deus que traz alegria. É a presença de Deus que traz completude. Quantos de nós não estamos buscando isso? Ser completo. Quantos de nós não estamos batalhando na vida para conquistar algo, para ter essa sensação de que cheguei onde eu queria, realizei o que eu queria, agora eu estou bem. Quantos de nós não está fazendo isso com a nossa vida agora, nesse momento? E alguns de nós que já conquistou algumas das coisas que imaginava, de repente descobriu que aquilo que queria não é o suficiente. Não é o suficiente. Há um sonho, eu queria demais ter um carro, eu queria demais ter um carro, e aí de repente você conquista o carro. Puxa, mas esse carro bem podia ter ar-condicionado. Bem que ele podia ser 2.0. E aí você luta, você batalha, eu estou falando honestamente. E você conquista então esse sonho. Mas ele parece que não é completo. Eu me lembro quando criança, que quando saía um jogo, normalmente de futebol, eu era doido com esse negócio, eu ficava no pé do meu pai para comprar aquele jogo de futebol, para jogar o videogame. E normalmente eu jogava assim, 1 semana, 2 semanas, direto. Depois de 2 semanas, perdeu a graça. Só se juntasse um monte de menino, mas sozinho, perdeu a graça. Percebe que tantas vezes, algumas das nossas conquistas que nós achamos é isso que vai trazer felicidade, é isso que vai trazer completude, é isso que finalmente vai responder à ansiedade do meu coração. Não é a resposta. A resposta é andar com Deus, se deleitar em Deus, ter prazer em Deus, descansar o seu coração em Deus, confiar em Deus, repousar o seu futuro sobre Deus. Terceiro lugar, andar com Deus significa ter intimidade com Deus. O que é intimidade? Como que eu adquiro intimidade com alguém? Me relacionando com essa pessoa, tendo contato com essa pessoa, conversando com essa pessoa. É possível ter intimidade com alguém sem ter isso? Quantos de nós, ou quantos hoje não estão justamente passando por problemas depressivos, por ansiedade, porque por causa da pandemia perdeu o contato com inúmeras pessoas, ou inúmeros amigos, ou a possibilidade de ter aquela social gostosa, aquele churrasco bacana, aquela conversa joia, e agora não pode. Agora não dá, não é o momento. Isso não traz tristeza para o nosso coração, porque a gente queria estar próximo de alguém, a gente queria poder abraçar, a gente queria poder conversar. É esse tipo de desejo que nós precisamos ter para com Deus. E aí é simples, como é que eu tenho intimidade com Deus? Orando, falando com Ele. E como é que Ele fala comigo? Por meio da sua palavra. Pastor, mas para mim não serve, eu quero ouvir Deus, a voz dEle assim, ó. Deixa eu te contar uma história. O povo no deserto, quando saiu do Egito em direção à terra prometida, fez esse mesmo questionamento para Moisés.
E falou assim: Moisés, só você que fala com Deus, você fica subindo em monte, você fica vindo, você fica indo. Então, o texto está errado, a gente quer ouvir a voz do Senhor também. E aí Moisés falou com Deus, e Deus falou assim: faz o seguinte, manda eles se santificarem, eles vão fazer isso, vestir roupa assim, vestir roupa assada, e etc, etc, etc. E eu vou falar com eles. E aí Deus veio. A voz foi tão estrondosa, as pessoas começaram a ficar com medo, e elas começaram a gritar: Moisés, por favor, peça para Deus parar, peça para Deus parar. Cuidado com o que você deseja. Cuidado. A maneira ordinária de Deus falar conosco é por meio da sua palavra. Se Ele quiser falar contigo de maneira extraordinária, Ele fará. Mas lembra, é extraordinário. Se você fica ouvindo a voz de Deus toda terça-feira, é extraordinário? É claro que não. Você quer ter intimidade com Deus? Joelho no chão, oração, leitura da palavra de Deus. E isso vai desenvolver em você uma intimidade com Deus. Isso vai te ajudar a andar com Deus. Quarto lugar, andar com Deus significa agradar a Deus. E no caso de Enoque, a gente sabe disso porque outro texto que fala sobre Enoque é Hebreus capítulo 11, verso 5, que diz o seguinte: pela fé, Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Deus olhou para Enoque, sondou o coração de Enoque e sorriu. Falou: que cara joia, que caboclo bom. Enoque tinha um coração tão bom no sentido de entrega para com Deus, que Deus recolheu Enoque para si. Olha um detalhe interessante, se você for ler a genealogia aí para trás, a maioria viveu 800, 900 anos. O filho de Enoque, o homem que mais viveu sobre a terra, Matusalém, é justamente o filho de Enoque. Mas Enoque viveu quantos? 365. Não parece ruim? Ele viveu menos da metade do que todos os outros. Não parece que ele foi penalizado? Não parece isso? É claro que não. Por quê? Deus retirou ele da terra e trouxe para si, para que Enoque desfrutasse o quanto antes do prazer de estar inteiramente em Deus. Ele foi abençoado, afortunado por Deus. Então, às vezes, a morte não é uma coisa assim tão ruim. Uma vez, uma pessoa que eu amo muito, estava andando muito no pecado, muito, muito. Essa pessoa tinha plena consciência do que era o pecado, essa pessoa tinha plena consciência do que era o mal. E por mais que você advertisse, havia justificativas boas. Não, não é bem assim, não é bem assado, não, porque isso não é assim, não, porque o meu pecado não é tão ruim assim, o pecado do fulano, do beltrano, do ciclano e tal, e etc. E aí eu virei para essa pessoa um dia e disse assim: olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu acredito que Deus te ama. Eu acredito que Deus te ama tanto que você vai morrer. Deus te ama tanto que Ele vai levar você antes que você perca completamente a sua fé. Você está indo numa direção tão ruim, você está tão próximo do abismo, e eu creio que Deus te ama, eu creio que Deus te ama, então eu creio que Deus vai recolher você, antes que você caia do abismo. A pessoa levou um susto, falou: que isso? Não é assim também não, peraí. E graças a Deus, depois desse período de pandemia, Deus tocou o coração dele, e agora ele está vivendo com Deus. Aqui, sem ter sido levado por Deus. Mas perceba, nem sempre a morte é um sinal de maldição. Nem sempre. No sentido de ser levado pelo Senhor. No caso de Enoque não foi, em muitos outros casos não será. Jesus diz que nos últimos dias, Deus vai abreviar um pouquinho a volta de Cristo, porque se Deus deixasse chegar até a data, não haveria ninguém que suportaria tamanha dor. Então, pela bondade, pela graça e pela misericórdia, Deus vai vir um pouquinho antes do que Ele já marcou.
Quinto lugar, o que não significa andar com Deus? Não significa ser perfeito. Eu não quero que você tenha a impressão de olhar assim, bom, Enoque então devia ser um cara, você está doido, Enoque não devia fazer nada de errado. Eu não devia mentir, eu não devia fazer nada de errado. Não, 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 não. Depois de Adão, não tem nenhum homem, nem nenhuma mulher sobre a terra que não peque. Todo homem e toda mulher peca. Lembra do que eu comecei dizendo aqui? Uma semana sem pecar? Vamos fazer o desafio? Não tem como. Então, certamente, Enoque também pecou. Qual era a diferença de Enoque? Ele pecava, se arrependia e voltava para o Senhor. É claro, o texto bíblico não fala isso, essa é uma ingerência que a gente faz. Provavelmente ele fazia isso com mais intensidade do que eu e você fazemos. Quantos de nós já se ajoelhou ao Senhor pedindo verdadeiro perdão a Ele, verdadeiramente envergonhado porque fez uma coisa que Deus não se agrada? Quantos de nós realmente se debulhou em lágrimas de tamanha emoção, incontido pela dor e pela vergonha de estar diante de Deus tão santo? Quantos de nós já fez isso? Ah, pastor, teve uma vez que eu fiz isso na minha vida. Já tem uns 15 anos, mas uma vez aconteceu. Provavelmente Enoque vivia essa cena muitas e muitas vezes. Alguém que conta uma história parecida com essa é Davi. Davi pecou tantas e tantas vezes, e qual era a grande diferença de Davi, ao ponto de Deus dizer que era um homem segundo o coração dele? Era essa entrega, esse rasgar de coração que Davi oferecia para o Senhor. Então, não significa que Enoque é perfeito. Eu não quero que você saia daqui hoje e pense assim, quero ser como Enoque. Não. Enoque é uma referência, sim. É alguém para ser olhado como exemplo, mas eu vou chegar daqui a pouco para dizer qual é a nossa referência real. Sexto lugar, não significa ser o maior exemplo. Se ele não é perfeito, ele não é o maior exemplo. Porque nós temos que buscar o exemplo do perfeito. E quem é o perfeito? Jesus Cristo. Ele é o perfeito. Por isso que Ele é o nosso exemplo. Ele é o nosso exemplo. Sétimo lugar, andar com Deus significa uma entrega total de coração. Eu volto a repetir aqui. Nós começamos esse culto com o texto de Jeremias 29, onde fala que nós precisamos procurar a Deus de coração. Muitos de nós procuram a Deus por motivos urgentes e emergentes. E às vezes isso é causado por Deus mesmo, para que você possa de fato procurar. O problema é que tantas vezes nós temos as soluções que queríamos, ou mesmo não tendo as soluções, nós paramos de procurar a Deus. Por quê? Porque se Deus atender os meus desejos, é esse Deus que eu quero. Mas se Ele não atender os meus desejos, estou fora. Que Deus é esse que diz que me ama e não me dá? Que Deus é esse que diz que me ama e não ouve as minhas orações? Que Deus é esse que diz que... Não. Colocar o seu coração no Senhor tem a ver com fazer todas essas coisas para trás aqui. Lembra? Começa seguindo Ele. Você lembra como é que Jesus chamava os seus discípulos? Como é que foram chamados os discípulos? Jesus chegou e falou assim, olha, eu vou fazer uma aventura aí muito louca, vai durar mais ou menos 3 anos e meio, a gente vai ser perseguido, mas a gente vai criar um movimento massa, e eu estou argumentando com você aqui para ver se você topa vir comigo. O que você acha? Foi assim que Jesus fez? Jesus falou assim, siga-me. E o que os discípulos faziam? Deixava tudo e seguia. Agora, sabe qual é o nosso problema? Jesus está dizendo assim para mim e para você, siga-me. Aí você pensa assim, Jesus, eu tenho uma malinha aqui, eu posso levar? Será que você pode pedir para alguém me ajudar a levar essa outra mala aqui também? Eu não tenho como deixar essas coisas para trás, não. E Jesus fala, não, você não precisa de nada, não. Eu sou a água da vida. Eu sou tudo que você precisa. Não, Jesus, mas é que assim, tem um negócio aqui que eu... Você está entendendo? Isso significa que você não entregou o seu coração ao Senhor. Pastor, mas eu sou membro de uma igreja há tantos anos. Eu creio em Jesus de todo o coração desde que eu nasci. Andar com Deus não significa só crer
não significa só estar no ambiente religioso. Andar com Deus significa entrega de coração. E se você entregou seu coração, você segue. Você segue. Agora você pode me perguntar assim, pastor, mas no caso de Enoque, está de boa, nós estamos falando do início da terra, nós estamos falando, tinha poucas pessoas ali ainda, não tinha internet, não tinha televisão, Enoque nem tinha as tentações que eu tenho. Então assim, dizer que Enoque andou com Deus, eu queria ver Enoque agora, hoje, andando com Deus. É isso que eu queria ver. Olha só o que aconteceu com Enoque, que está narrado para nós lá em Judas, capítulo 1, só tem um capítulo, verso 14 e 15. Segundo ponto, olha aí. Enoque, o sétimo a partir de Adão, ou seja, a sétima geração, profetizou acerca deles. Vejam, o Senhor vem com milhares de milhares dos seus santos, para julgar a todos e convencer a todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra eles. Você não tem dúvida que o povo é ímpio, porque apareceu várias vezes essa palavra aqui. O texto está contando para nós que Enoque, no período dele, profetizava, ou seja, pregava para os seus irmãos, ou as pessoas que estavam em torno dele, especialmente aos ímpios, dizendo, ó, Deus vai vir com seus milhares de santos, e Ele vai julgar cada atitude, cada pensamento, cada insolência. Naquela época, Enoque estava chamando o povo ao arrependimento, porque o mundo era mau. Lameque também é o sétimo da descendência de Caim. Lameque. E Enoque é o sétimo da descendência de Sete. Imaginando que as pessoas viviam 800, 900 anos, apesar de Enoque ter vivido menos, é muito provável que Enoque e Sete, ou Enoque e Lameque, tenham sido contemporâneos, mais ou menos da mesma época. Ou seja, Enoque vivenciou essa barbárie que estava acontecendo naquela época. Dos homens seguir o seu próprio coração, dos homens fazerem o que queriam, dos homens viverem da forma que queriam. Meu irmão, porque isso não muda, presta atenção, isso não muda. Daqui 200 anos, você sabe por que a palavra de Deus não volta vazia? A gente fala isso, né? A palavra de Deus não volta vazia. É porque ela sempre cumpre o propósito dela. Qual é o propósito dela? São dois. Primeiro propósito, denunciar o seu pecado. Esse é o propósito, um propósito. Então você denuncia o pecado, você diz, ó, está errado isso, você tem que se arrepender, você tem que voltar o seu coração para o Senhor e etc e tal. Segundo propósito, chamar você à redenção. Uma vez que denuncia o seu pecado, fala, ó, você está lascado, você está indo para o inferno, cada pessoa que você já casou 25 vezes, isso, Deus não se agrada disso, você está fazendo isso, fazendo aquilo, etc. Você é da descendência de Caim ou está agindo como se fosse. Então, arrependa-se do seu pecado, volta para o Senhor e abraça a cruz de Cristo, porque por causa da cruz de Cristo, há redenção para você, porque Cristo assumiu os seus pecados, Cristo assumiu a sua culpa, Cristo assumiu a sua sentença, e por causa de Cristo, há vida, e a vida eterna. Agora, quem arrependeu, cumpriu o propósito? Oh, show de bola. A Bíblia diz que há festa no céu quando uma pessoa se arrepende. Não é isso? E quem não se arrependeu, cumpriu o propósito? Cumpriu o propósito? Cumpriu também. Show de bola. Porque a pessoa depois, como foi o jovem rico, quando se encontrou com o pai Abraão, não vai poder depois dizer, ai, deixa eu voltar lá para contar para os meus parentes que o inferno é ruim mesmo. Aí para Abraão fala assim, não precisa não, eles têm a lei e os profetas. Já tem gente avisando. Já tem gente falando. Então, se a pessoa vai para o céu, cumpriu o propósito. Se a pessoa vai para o inferno, cumpriu o propósito também. Porque ela vai consciente. Não foi assim com Caim? Deus não chegou para Caim e falou assim, olha, cuidado do seu coração. O pecado está tentando dominar você, mas cumpre a você dominar o pecado. O que Caim fez? Oh Deus, você tem razão, estou tão nervoso. Caim foi lá e matou o irmão. Deus deixou de cumprir o propósito dele? De forma nenhuma.
O que nós precisamos perceber aqui é que andar com Deus é uma atitude de andar em ou no mundo, não é a parte dele. Muitas pessoas na história pensaram que andar com Deus era se isolar. Andar com Deus é vamos fazer uma comunidade aqui, passa um portão ali, mete segurança e vamos ficar aqui só nós. Não vamos deixar o mal entrar. Mas o mal já entrou, ele está dentro de você. Não tem comunidade santa, não. Você já viu tanto que igreja é ruim? A gente não decepciona com a igreja? Com pessoas? Porque as pessoas são ruins. As pessoas são malditas. Todos nós. Então não tem como a gente fazer uma comunidadezinha aqui só de gente boa. Oh, só gente boa aqui, só a galera do bem, paz e amor. Os ursinhos carinhosos correndo entre a gente. Não tem isso não, amigão. Aqui o pau quebra. Há mentira, há frustrações, há decepções, há discórdias. Há tudo isso, dentro e fora da igreja, porque o coração nosso é assim. O que nós temos que fazer então, é mudar o coração. Por isso que não é uma questão de mudança de atitude. Você está entendendo? Não é você dizer assim, eu bebo demais, vou parar de beber. Vai adiantar um tempinho. Mas vai chegar um momento que você vai ceder de novo à tentação. Porque o que não foi mudado? O coração. Não é só mudar o comportamento, você precisa mudar o coração. O problema está no coração. Essa é uma transformação realizada pelo Espírito Santo e nós exercitamos isso na medida que nos aproximamos de Deus, no meio do pecado. Por isso que você não tem que se isolar de forma nenhuma da sociedade. Andar com Deus é andar no meio. Tem gente que faz isso. Eu não vou no aniversário do meu primo não, porque ele é muito mundano. Mundano. Eu até enche a boca para falar mundano. Não, amigo. Você não entendeu nada. Jesus andou no meio da cidade. Jesus andou no meio do povo. Jesus parava e conversava com o cobrador de impostos. Jesus ia jantar na casa desse povo. Os fariseus ficavam tão escandalizados, falavam assim, Jesus, eu não estou entendendo, esse povo fala que ele é o Messias, mas ele é glutão, ele é beberrão, ele senta com os pecadores. Ou seja, Jesus em festa. Jesus gostava de comer uma comida. Jesus gostava de sentar na mesa e participar. Aliás, recentemente eu vi uma série que conta a história de Jesus, até esqueci o nome da série aqui agora. É um aplicativo, só tem a série sobre Jesus. E aí lá tem a cena de Jesus no casamento, o primeiro milagre que ele fez. E eu achei aquilo tão fantástico. Porque Jesus estava lá, conversando com as pessoas, dançando, brincando com os discípulos. Estava tudo certo. E eu fico pensando em Jesus daquele jeito mesmo. Porque tem gente que pensa que Jesus era tipo um cara daqueles meio psicopata, assim, né? Ele chegava em festa, ficava no canto assim do muro. Bebida? Não. Jesus conversava, participava, andava com as pessoas. Mas ele estava sempre com o Pai. É isso que eu e você precisamos fazer. Um comentarista chamado Moody diz o seguinte: em um período de deterioração, Enoque deu notável demonstração de piedade recomendável. Em pensamentos, palavras, feitos e atitudes, ele viveu de acordo com a vontade divina e levou alegria ao coração do seu Criador. Terceiro lugar e último lugar, como andar com Deus? Porque a gente já viu aqui, o que é andar com Deus? É uma entrega de coração, é ir na direção do Senhor e etc, etc, etc. A gente já viu aqui que andar com Deus não é se isolar, mas é andar no meio da sociedade pecaminosa mesmo. Agora, como é que eu faço isso? Porque eu estou entendendo, pastor, beleza, eu já entendi o que é, já entendi aonde que é, mas eu ainda não sei, eu não tenho força suficiente. Qual é o método? Qual é o método? Aí a gente vai voltar lá para o texto de Hebreus capítulo 11. Eu li o verso 5 e agora eu vou ler o verso 6. Ele diz o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Sabe quem que vai conseguir andar com Deus? Quem tem fé.
Quem tem fé. Tem outros textos na Bíblia que corroboram para isso. Olha só. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Resistam-lhe permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelo mesmo sofrimento. Como é que eu suporto o sofrimento? Por causa da fé. Crê em Cristo, quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não terá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Quem crê, quem tem fé, vida eterna. Quem não tem, inferno. Ou seja, a palavra de Deus sempre faz o que ela tem que fazer. A pergunta é, você tem fé? Você realmente acredita? Porque às vezes a gente pensa que fé tem a ver com conhecimento, com a coisa intelectual. Não, pastor, eu creio que Jesus ressuscitou entre os mortos e tal. Tem uma dificuldadezinha com a questão das evidências e tal, mas beleza, isso aí passa. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus, sabe? Eu creio que Jesus é o Salvador, e eu creio que eu preciso seguir a Jesus de todo o coração mesmo. Então, isso aqui está legal, isso aqui está legal. Mas vem cá, meu irmão, você sente isso? Você se arrepende do pecado, por exemplo? Então, pastor, esse negócio de pecado é meio relativo, sabe? Porque depende da cidade, depende do contexto. Sabe, esse negócio de pecado, ele é meio assim, ele não é assim essa conta exata, né? Não é 1 mais 1 que é 2 e tal. Então, deixa eu te explicar o que é ter fé em Cristo Jesus. Envolve 3 coisas. Primeiro, envolve sim conhecimento, certo? Você precisa entender o Evangelho. Você precisa entender a lógica de Deus, a palavra de Deus, quem Deus é, a Trindade, essa coisa toda. Segundo, envolve o coração, porque envolve sentimento, envolve emoção. Uma vez que você entende que Deus é santo, que Deus é justo, que Deus é bom, e que pela tua graça, pela tua misericórdia, Ele te resgatou de inferno, Ele te fez filho, Ele te fez herdeiro, Ele te deu um propósito, uma caminhada, tem uma linha de chegada, a coroa da vitória está lá para você. E você peca sabendo disso tudo, isso mexe com o coração da gente. Isso traz vergonha. Quando a gente vai pecar, traz medo, traz constrangimento. Agora, se eu entendi, e se eu não tenho medo do pecado, se eu não me constranjo com a prática do pecado, se isso não toca o meu coração, já falhou o processo, você não tem fé. Você tem uma ideia concebida de um Jesus, mas isso não é fé. Agora, se você entendeu, se você sentiu, agora você faz, você age. A sua atitude é conforme aquilo que você sente e você conhece. Isso é fé. De forma que eu e você só temos como perceber a fé do outro na atitude. Eu não tenho como olhar aqui agora para cada um e falar assim, não, esse cara tem um conhecimento suficiente, tem um sentimento suficiente. Porque isso é coisa interna, não dá para eu entrar. Jesus faz isso, Deus faz isso, Ele sonda os corações, mas eu não faço. Como que a gente vai julgar então? Através das ações, através das atitudes. Se elas estão culminando naquilo que você entendeu e que você sentiu. E aí eu pergunto para você assim, cá para nós. Você olha para a igreja evangélica brasileira, para as pessoas que ficam gritando aí, eu sou crente, eu sou crente. Você está vendo essa fé da maneira que eu estou descrevendo aqui? Nós não tivemos agora uma pessoa que está sendo acusada, uma deputada, que matou o marido, que fez orgia com um filho adotivo, que não sei o quê, acusada, não vou, suspeita. Mas eu acho que só de ser suspeito de um negócio desse, já dá você fala assim, que mundo é esse? Onde é que eu fui parar? Que é isso, meu Deus do céu? E sobre você? As pessoas quando olham para você, o que elas veem? O que elas estão vendo? Eu já disse isso algumas vezes aqui e vou repetir. Se você é casado, pergunta para sua esposa ou para o seu esposo, vem cá, você acha que eu tenho fé? Mesmo assim, tipo, se sua esposa ou seu esposo fizer assim, então,
mesmo. Não fica bravo, não. É para ser sincero. Não fica nervoso, não. Pergunta para o seu pai, pergunta para sua mãe, pergunta para o seu filho, para sua filha, para o seu melhor amigo. É bem possível que você se surpreenda. Mas agora, a fé é a base. Sem fé, você não anda. Sem fé, você não anda no meio do pecado. Não anda. Porque sem fé não é possível. É isso que o texto de Hebreus diz quando está falando sobre Enoque. Sem fé é impossível agradar a Deus. E o texto diz que Enoque agradou a Deus. Porque ele tinha o quê? Fé. Fé. O que fazer então diante disso aí? Olha só, vamos lá. Alguns passos bem práticos para nós. Primeiro, eu gostei dessa frase. Esse aí é um puritano inglês chamado Joe Owen. Ele diz o seguinte: todo pecado é fruto de estar cansado de Deus. Eu gostei dessa frase porque essa frase eu olho para ela, eu leio ela, parece que eu vejo a cara de Caim. Sabe aquele adolescente rebelde, não é rebelde, debochado? Sabe aquele adolescente debochado? Você pergunta uma coisa para ele e fala assim, sabe essas caras assim? Parece que eu estou olhando Caim fazendo isso. E é para eu ficar vendo meu irmão agora? Eu que vigia meu irmão agora? E Deus falando, é para você dominar seu coração. E eu estou pensando em Caim, falando assim, Caim já está cansado de Deus. Cansado. E aí o que aconteceu com o filho dele? O Enoque do mal, vamos dizer assim. E o filho do filho. E o bisneto, e o tataraneto. Até chegar em Lameque. Lameque parece que foi o auge da perdição. Por isso que em Lameque dá uma parada. O cara já começa a história falando que tem 2 mulheres. O cara conta vantagem de ter matado um outro, porque disse que ofendeu. E conta vantagem de ter matado uma criança, porque disse que ofendeu. E ele está lá. Caim é 7 vezes, eu sou 77. Você já cansou de Deus? Sabe, você pega assim a palavra dele e fala assim, toda vez eu leio a Bíblia, parece que Deus está batendo em mim. Toda vez que eu leio a Bíblia, parece que eu estou todo errado. Eu não quero ler esse trem mais, não. Estou cansado desse discurso. Para mim só serve se ele for me dar o presente que eu quero. Joe diz, todo pecado é fruto desse cansaço, desse desistir de caminhar com Deus. Não quero andar com Ele. Eu quero que Ele ande comigo. Segundo lugar, a descendência de Caim busca as conquistas deste mundo, pois já se cansaram de Deus. Então eles estão preocupados com a agricultura, eles estão preocupados com o agronegócio, eles estão preocupados com a questão da metalúrgica, eles estão preocupados em construir cidades, eles estão preocupados em evoluir aqui. Porque tudo que resta para uma realidade sem Deus é aqui. Eu não sei se você já parou para pensar nisso. A gente diz isso quando a gente vai num velório. Não leva nada mesmo, né? Aí, ó, um tão rico desse, não foi nada com ele. Mas parece que a gente diz isso da boca para fora, parece que aquilo não está no nosso coração, parece que isso não é real para nós. Porque nós continuamos lutando para ter as coisas daqui, nós continuamos lutando para conquistar isso aqui. E aí nós não descansamos em Deus, nós não nos deleitamos com Deus, nós não andamos com Deus, porque nós queremos que Deus ande conosco, nós queremos que Deus realize os nossos desejos, as nossas vontades, e por isso nós vivemos ansiosos, por isso nós vivemos preocupados, por isso nós vivemos sempre com uma ansiedade de conquistar, de querer, de buscar, de lutar, de matar, se necessário for. E eu penso que deve ser desesperador mesmo. Se olhar para o amanhã e não tem nada nele. Nada. Você saber que a sua história vai acabar. E olha só, depois de Noé, Deus colocou uma maldição sobre a terra em que os homens não viveriam mais do que 120 anos.
Então você nem vai viver muito assim. Porque se fosse antes, 800. Você sabe que a pessoa viveu 800 anos? O que é isso? O cara vai ter o primeiro filho com 70. 120 anos, meu primeiro filho. Tô novão, adolescente, 580 anos, adolescente. Agora não, amigão. É 120 ao teto. Com uma margenzinha de erro para mais ou para menos. Na verdade, bem para menos. A média aqui é 75. A média aqui no nosso país. E você falar assim, depois disso acabou. É desesperador mesmo. Você tem razão. Você tem razão em querer matar, esbravejar, em viver irado, em viver ansioso, em não ter paz. Porque realmente a vida sem Deus, a vida sem a realidade do amanhã em Deus é desesperadora. Agora o que parece errado é alguém que tem fé. Lembra o que é fé? Conhecer, sentir e agir. Alguém que diz que tem fé, alguém que diz que anda com Deus, ter os mesmos sentimentos de alguém que não anda. Isso parece meio... Não parece estar errado? Ué, peraí. Ué. Paulo, quando vai advertir uma mulher que está casada com um marido não crente, ele diz o seguinte: você tem que ser submissa, você tem que ser a melhor esposa que você pode ser, para que o testemunho, o seu testemunho, seja para a glória de Deus. Aí eu te pergunto, a mulher casada com um caboclo ruim, ela vai fazer isso com que motivação? Só se ela olhar para o prêmio, falar assim, eu posso aguentar aqui, porque Deus já me salvou. Eu era um lixo também. Eu continuo sendo um lixo porque eu continuo pecando. Eu sinto vergonha do Senhor, mas ainda assim Ele diz que me ama. Eu sinto constrangida com o Senhor, mas Ele diz que eu sou filha. Eu sinto que eu não mereço, mas Ele me deu o céu por herança. Então eu vou aguentar esse marido ruim. Eu vou testemunhar da glória de Deus para esse marido. Eu vou mostrar quem é esse Deus que transformou o meu coração, ao ponto dele ser impactado verdadeiramente. E aí, meu irmão, você transfere essa história para qualquer realidade que você esteja inserido. Eu sou empresário, então faça isso. Eu sou empregado, então trabalhe como se fosse para o Senhor. Aliás, o próprio apóstolo Paulo diz isso. Mas eu só faço isso se eu tiver fé. Sem fé, eu sigo o meu desejo, a minha vontade. Terceiro lugar, ande com Deus, ou seja, siga Ele. E às vezes significa andar na contramão. Está todo mundo falando, vamos para lá, vamos para lá. E você fala, não, vou não. Ei, mas esse cara é careta demais. Eu estou com Deus aí, Ele não gosta de ir nesses lugares. Você sabe, Deus assim... Você já imaginou, toda vez que você for conversar com alguém, você pensar que Deus está assim do seu lado, assim? Pensa comigo aqui. Você está assim, ó, Deus está aqui. Todas as vezes que você for conversar com alguém, Deus está aqui assim. Aí você fica assim. Então, deixa quieto, vai. Não fala sério, se Deus está assim do seu lado, quantas besteiras você ia parar de falar, quantos impulsos, quantas ofensas não iam ser ditas. Mas ele merece, mas ela merece. Não, às vezes Deus está dizendo assim para você, é para ir na contramão desse mundo. É para ir contra o fluxo da lógica desse mundo. Porque a lógica desse mundo foi fundamentada sobre a descendência de Caim. Quarto lugar, andar com Deus é andar na estrada que Ele pavimentou, na direção que Ele indicou, buscando o grande prêmio que Ele conquistou. Isso é andar com Deus. Quinto e último lugar, para andar com Deus é preciso fé.
Fé é mais do que conhecer, é mais do que acreditar, é mais do que caminhar. Fé é uma entrega total de coração, que vai fazer você conhecer, que vai fazer você caminhar, que vai fazer você ir. Mas não é uma dessas coisas, são todas elas. Eu quero ler uma última frase de um teólogo chamado J.I. Packer, morreu recentemente. Ele diz o seguinte, olha que frase interessante. O que faz com que a vida valha a pena é contar com um objetivo suficientemente grande. Algo que desperta a nossa emoção e comprometa a nossa lealdade. É isso que faz valer a pena. É você correr atrás de algo que seja grande demais e que você se emociona com aquilo. Isso é o que tem o cristão, mais do que qualquer homem. Qual objetivo pode ser maior, mais exaltado, mais maravilhoso do que o de conhecer a Deus? Do que de conhecer o ser mais sublime, mais santo, mais puro, mais poderoso? Quantas pessoas têm vontade, o desejo de conhecer aquele artista, aquela pessoa que é referência de alguma forma, aquele cara, aquele escritor, aquele pintor? E quando toca, e quando chega perto daquela pessoa que é tão fã, ela se emociona, ela desmaia, ela grita, ela berra, e ela faz de tudo para estar ali. E Packer está dizendo para nós assim, não tem nada mais maravilhoso, não tem nenhum objetivo que seja maior do que o de conhecer a Deus. O problema é que seu objetivo está errado. Por isso você não anda com Deus. Por isso você não tem fé. Porque o seu objetivo está errado. Você está olhando para o prêmio errado. Aliás, você não está olhando nem para o prêmio. O prêmio é o que Cristo garantiu na cruz do Calvário. É de dizer assim, vocês terão muitas moradas. Eu estou preparando. Eu estou deixando do jeitinho que vocês não conseguem nem imaginar. Que nós possamos ter um pensamento diferente acerca de Deus. Redirecionar nossa vida para o propósito certo, para o qual fomos chamados a viver. Se você vive conforme a descendência de Caim, meu irmão, você vai conquistar, você vai ter, você vai exercer a sua vontade. Mas quando a morte chegar, e ela vai chegar, acabou. Encerrou a história. Agora, se você vive como Enoque, uma disposição verdadeira de andar com Deus, o que você vai experimentar é a graça maravilhosa desse Deus. E quem sabe um de nós não tem o privilégio de ser, como Enoque foi, levado para o Senhor. Mas ainda que isso não aconteça conosco, ainda que a gente encontre a morte, nós vencemos a morte, porque Cristo venceu por nós. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós queremos colocar as nossas vidas diante de Ti, ó Deus, e nos prostrarmos com temor e tremor diante da Tua presença, ó Pai. Pai, quantos de nós não imaginávamos estar andando com o Senhor, estar indo na direção do Senhor, mas na verdade percebemos hoje, nessa noite, que não estamos. Que estamos seguindo o desejo do nosso coração, que estamos seguindo a nossa própria vontade. Pai, em nome de Jesus, nos desperta de todo o nosso pecado, Pai. Pai, nos traga profundo arrependimento e transformação do nosso coração pelo poder do Espírito Santo do Senhor. Nos conceda a graça de andar contigo, de ir na direção do Senhor, na direção que o Senhor apontou, de sonhar com o prêmio que o Senhor nos garantiu. Pai, em nome de Jesus, nos desperta para a realidade da qual o Senhor nos chamou. Que possamos viver para a Tua glória, não para a nossa. Que possamos correr atrás da glória do Senhor e não da nossa. Que possamos ser redirecionados, ó Deus, pelo Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, é a oração que eu faço a Ti. Em nome de Jesus. Amém.